Imagine um mundo onde a própria Terra tremia com o peso de um predador colossal. Um animal tão grande, tão mortal, que mesmo os maiores dinossauros herbívoros fugiam diante de sua sombra. Um caçador implacável que reinou nas vastas planícies da América do Sul há mais de 90 milhões de anos. Seu nome ecoa como um sussurro de medo entre os fósseis: Giganotossauro. Mas cuidado! Este não é apenas mais um dinossauro gigante. Este foi um pesadelo vivo. Hoje, você vai conhecer a verdadeira face do terror pré-histórico. Bem-vindo ao domínio do Giganotossauro. Era uma vez, há aproximadamente 98 milhões de anos, em uma terra que hoje chamamos de América do Sul, um predador colossal vagava pelas vastas planícies e florestas semiáridas do que é atualmente a Patagônia, na Argentina. Essa criatura, que atingia proporções impressionantes, era o maior terópode da América do Sul já descoberto. Seu nome: Giganotosaurus caroline, ou simplesmente o Giganotossauro. Neste documentário, vamos mergulhar profundamente na história dessa fera pré-histórica, analisar seu tamanho, anatomia, comportamento, ambiente, dieta e interações com outras criaturas. Descobriremos o que o torna um dos mais fascinantes carnívoros que já caminharam sobre a Terra. O Giganotossauro foi descoberto em 1993 pelo caçador de fósseis amador Rubén de Caroline, na formação Candeleros, localizada na Patagônia Argentina. O fóssil estava notavelmente bem preservado e consistia em partes do crânio, vértebras, ossos das pernas e outras seções do esqueleto. A descoberta foi revolucionária. Até então, o Tyrannosaurus Rex reinava absoluto como o maior terópode já conhecido. Com o Giganotossauro, um novo competidor entrou na arena, chamando a atenção do mundo científico. Em 1995, o fóssil foi oficialmente descrito pelos paleontólogos Rodolfo Coria e Leonardo Salgado. Eles batizaram a nova espécie de Giganotosaurus caroline, unindo o termo grego gigano, gigante, notus, sul, e saurus, lagarto, ou seja, lagarto gigante do sul. Pertencente à família dos Carcharodontosauridae, o Giganotossauro está mais proximamente relacionado ao Carcharodontosaurus africano do que ao T-Rex, apesar das comparações constantes. Estimar o tamanho de dinossauros carnívoros sempre envolve certo grau de especulação, especialmente quando os fósseis estão incompletos. No caso do Giganotossauro, os restos sugerem que o animal media cerca de 12,5 a 13 metros de comprimento, com alguns paleontólogos argumentando que ele poderia chegar a impressionantes 13,2 metros. Sua massa corporal é estimada entre 6,2 e 8 toneladas, colocando-o na mesma categoria de peso que o T-Rex e o Spinosaurus. A altura até o quadril poderia ultrapassar os 3,5 metros. No entanto, o tamanho do Giganotossauro sempre despertou comparações com outros gigantes do passado, como o Tyrannosaurus Rex e o Spinosaurus aegyptiacus. O Spinosaurus, por exemplo, detém atualmente o título de maior dinossauro carnívoro, conhecido em termos de comprimento, com estimativas que variam entre 15 e 16 metros. Contudo, essa medida inclui sua longa cauda adaptada à natação e o focinho alongado. Quando analisamos apenas o corpo funcional e terrestre, o Giganotossauro se aproxima do Spinosaurus em proporção e supera o T-Rex em comprimento. O T-Rex, por sua vez, chegava a aproximadamente 12,3 a 12,8 metros de comprimento nos maiores espécimes conhecidos como o famoso Scotty. Embora menor em comprimento, o T-Rex era notoriamente mais pesado, com estimativas volumétricas que variam de 8,4 a 9,7 toneladas.
o que o torna o carnívoro terrestre mais robusto já registrado. Já o giganotossauro, com estrutura corporal mais esguia, apresenta estimativas de peso entre 6,2 e 8 toneladas, dependendo da reconstrução. Além disso, há uma clara distinção na força da mordida. O tiranossauro possuía uma das mordidas mais poderosas da história do planeta, capaz de exercer pressões superiores a 35.000 newtons, suficiente para esmagar ossos com facilidade. O giganotossauro, por outro lado, possuía uma mordida menos potente, mas altamente eficaz para cortes profundos. Seus dentes, longos, finos e serrilhados, lembravam os de um tubarão e eram ideais para rasgar carne de grandes presas, como saurópodes. Já o Spinosaurus, com dentes cônicos e mandíbula estreita, apresentava uma mordida mais fraca e especializada para capturar peixes, sua principal fonte alimentar. Do ponto de vista anatômico, o Tiranossauro Rex era compacto, com uma estrutura corporal robusta, membros posteriores fortes e cauda musculosa. Apesar disso, era relativamente veloz para seu tamanho, alcançando até 30 km por hora. O giganotossauro, mais esbelto e com pernas longas, poderia atingir de 40 a 50 km por hora, embora provavelmente não sustentasse essa velocidade por longas distâncias devido ao risco de lesões. O Spinosaurus, por sua vez, apresentava uma conformação mais incomum. Seus membros posteriores eram proporcionalmente menores e acredita-se que sua locomoção terrestre era limitada, sendo mais eficaz em ambientes aquáticos, como rios e lagos do norte da África. As evidências fósseis também diferem consideravelmente entre esses três gigantes. O T-Rex é, de longe, o terópode mais bem documentado, com dezenas de esqueletos completos ou semi-completos. O giganotossauro, embora menos abundante, é representado por um esqueleto notavelmente bem preservado, com cerca de 70% do material recuperado, incluindo partes essenciais do crânio. Já o Spinosaurus teve seu fóssil original destruído durante a Segunda Guerra Mundial, e sua reconstrução atual baseia-se em fragmentos de diversos indivíduos, tornando sua aparência geral mais debatida e sujeita a revisões. Em relação às capacidades cognitivas, o cérebro do T-Rex revela um predador com sentidos muito desenvolvidos. Análises por tomografia mostram regiões cerebrais altamente especializadas para o olfato e a audição, o que o tornava eficiente tanto na caça quanto na detecção de presas feridas ou mortas. O giganotossauro, embora eficaz como caçador, possuía um cérebro mais simples e menor em proporção ao corpo. Ainda assim, isso não o impedia de ser um predador dominante. O Spinosaurus, adaptado a um estilo de vida aquático, exibia outras especializações sensoriais, incluindo canais no focinho que possivelmente detectavam movimentos na água. A comparação entre esses três carnívoros revela diferentes caminhos evolutivos para a dominação dos ecossistemas em que viveram. O Tiranossauro Rex, como ápice dos tiranossaurídeos, dominava o oeste da América do Norte no fim do Cretáceo. O giganotossauro, maior representante dos carcharodontosaurídeos, caçava pelas planícies do que hoje é a Argentina, no Cretáceo Médio. Já o Spinosaurus, com seu estilo de vida quase semi-aquático, reinava nas margens de sistemas fluviais do norte da África, muito antes do Tiranossauro Rex surgir. Três monstros de eras diferentes, moldados por ambientes diversos, com estratégias únicas de sobrevivência. Se fossem colocados lado a lado, suas diferenças se tornariam ainda mais evidentes, não apenas em tamanho, mas em especialização e função ecológica. O giganotossauro, embora frequentemente eclipsado pela fama do T-Rex ou pela extravagância do Spinosaurus, merece seu lugar de destaque como um dos mais formidáveis e imponentes predadores que o planeta já conheceu. O caçador de titãs,
O giganotossauro não era apenas grande, ele era letal. No coração da Patagônia Cretácea, ele desempenhava um dos papéis mais perigosos e dramáticos do mundo pré-histórico, o de predador de gigantes. Enquanto muitos terópodes se especializavam em presas menores e estratégias de emboscada, o giganotossauro desafiava as leis naturais ao confrontar alguns dos maiores animais que já existiram. E entre essas presas colossais, destacava-se uma criatura que impunha respeito até mesmo aos predadores mais ousados, o Argentinosaurus uinculensis. O Argentinosaurus, um dos maiores dinossauros já descobertos, podia ultrapassar os 30 metros de comprimento e pesar cerca de 80 a 100 toneladas. Era um verdadeiro colosso entre os saurópodes. Vivia em rebanhos e caminhava lentamente pelas pradarias da formação Wingku, consumindo centenas de quilos de vegetação diariamente. Enfrentar um adulto saudável dessa espécie em combate direto seria, para qualquer carnívoro, uma sentença de morte. Ainda assim, há evidências fósseis que sugerem que o giganotossauro, ou ao menos seus parentes próximos, poderiam ter se organizado em grupos para realizar ataques coordenados contra saurópodes jovens, doentes ou enfraquecidos. Em especial, fósseis do gênero Mapusaurus, um carcharodontosaurídeo muito próximo ao giganotossauro e encontrado na mesma região, foram achados em aglomerações de vários indivíduos de diferentes idades. Esse achado tem levado paleontólogos a levantar a hipótese de que esses carnívoros podiam exibir comportamentos sociais rudimentares, possivelmente caçando em bandos. A conexão entre Mapusaurus e giganotossauro vai além da semelhança anatômica. Ambos viveram em ecossistemas sobrepostos em tempos próximos, e seus fósseis estão entrelaçados com os de saurópodes gigantes. No caso do Mapusaurus, foram encontrados em locais com fósseis de Argentinosaurus, levantando a possibilidade de que esses carnívoros, mesmo que em grupo, arriscavam tudo para se alimentar dos gigantes da época. Embora não haja fósseis diretos de giganotossauros com marcas de mordida em ossos de saurópodes ou vice-versa, a inferência baseada em seu porte, sua dentição especializada para rasgar carne de presas gigantescas e a composição faunística da formação Candeleros reforça a ideia de que saurópodes como o Andesaurus, o próprio Argentinosaurus e talvez o Limaisaurus faziam parte de sua dieta potencial. Contudo, as caçadas a esses gigantes envolviam um risco extremo. Um único golpe da cauda de um saurópode adulto, musculosa, longa e cheia de força, poderia quebrar costelas, esmagar vértebras ou lançar um predador no chão com ossos fraturados. Pisoteios eram ainda mais mortais. A pata de um Argentinosaurus podia ter mais de 1 metro de diâmetro e esmagar um terópode como se fosse uma folha seca. Mesmo o sucesso em uma investida significava cortes profundos, mordidas perigosas entre membros do grupo e possibilidade de infecções. A natureza selvagem do Cretáceo não perdoava erros. E o giganotossauro, embora imenso e temido, enfrentava um desafio constante para alimentar-se. Não bastava ser rápido, não bastava ser forte. Era preciso inteligência, coordenação e coragem quase suicida para desafiar um titã. E ainda assim, o predador voltava ao ataque. Porque no mundo do giganotossauro, a sobrevivência era um jogo brutal de tudo ou nada. Talvez nunca saibamos com exatidão como era uma caçada entre um grupo de giganotossauros e um rebanho de saurópodes. Mas os fósseis que temos, silenciosos sob as camadas da terra, sussurram histórias de luta, coragem e da eterna dança entre predador e presa. Uma dança que moldou a vida na Terra por milhões de anos. Com isso, encerramos nossa jornada pelo mundo do Giganotosaurus caroline, um dos maiores predadores terrestres que já habitaram o planeta. Um animal extraordinário
cuja existência só foi revelada à ciência graças ao esforço e à paixão de um homem, Rubem Dario Carolini. Rubem não era paleontólogo de formação, era mecânico, mas acima de tudo era um sonhador. Movido por um profundo interesse pela história natural, dedicava seu tempo livre à busca por fósseis nas vastas paisagens da Patagônia Argentina. Foi em 1993 que ele realizou uma das descobertas mais marcantes da paleontologia moderna: os restos fossilizados daquele que viria a ser nomeado em sua homenagem, o Giganotosaurus carolini. Uma descoberta que não apenas ampliou o conhecimento científico sobre os terópodes gigantes da América do Sul, como também provou que o espírito investigativo pode florescer em qualquer pessoa, independentemente de sua profissão. Infelizmente, Rubem Carolini nos deixou recentemente. Seu falecimento representa uma grande perda para a ciência, para a Argentina e para todos aqueles que se inspiraram em sua trajetória singular. Contudo, seu legado permanece vivo. Em cada museu que exibe o esqueleto do giganotossauro, em cada livro, estudo ou documentário que menciona sua descoberta, e em cada criança que, ao ouvir essa história, se vê motivada a estudar o passado para compreender o presente. Esta é, portanto, mais do que uma conclusão. É uma homenagem a um homem que olhou para o chão e encontrou um gigante. A Rubem Dario Carolini, nossa sincera gratidão e respeito eterno. Se este conteúdo lhe foi útil ou inspirador, convidamos você a se inscrever no canal Papo Jurássico, deixar seu like e compartilhar este vídeo com outros entusiastas da pré-história. Porque a história da Terra merece ser contada e lembrada. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima.